Bom dia, então, pessoal. Vamos lá, vamos começar a nossa aula de circuitos elétricos 1. Continuando, então, a aula de... Na verdade, é uma segunda parte dessa última parte do conteúdo, né? Que nós estamos vendo capacitores e indutores, né? Que são o segundo e terceiro tipo de componentes de circuitos elétricos, né? O primeiro é o resistor, né? Agora nós estamos vendo o capacitor. E essa seria oficialmente a segunda aula de capacitores, tá? Então, o que nós vimos, pessoal? Nós vimos até agora o que é um capacitor, né? Como é que ele é construído, né? Nós vimos que eles são duas placas paralelas com um dielétrico no meio, né? E geralmente essas placas elas são enroladas, né? Geralmente a parte metálica é feita de alumínio, então a gente consegue enrolar ela. E o símbolo é esse aqui, ó. Nós podemos ter uma corrente, tá? Que vai, digamos, entrar nesse capacitor aqui, vai carregar ele. Nós vimos que o capacitor é como se fosse um reservatório de água, né? A água é como se fosse a corrente elétrica, tá? E a tensão é como se fosse o nível da caixa d'água, tá? Do reservatório de água, tá? Então a gente enche o capacitor com corrente, tá? Com carga elétrica, né? Então o capacitor ele vai armazenar essas cargas que vão se manifestar na forma de tensão, ok? Então a corrente, pessoal, na verdade é a taxa de carga que entra dentro do capacitor, né? Porque corrente, pessoal, é coulombs, né, por segundo, né? O coulomb, letra C, né, da carga é medida em coulombs por segundo. Então é a taxa de carga que está entrando dentro do capacitor. Lá um reservatório de água é a taxa de água, tipo metros cúbicos por segundo ou litros por minuto, sei lá qual unidade que vai ser usada. Então lá é a taxa entrada, porque a velocidade, né, com que essa caixa d'água vai encher, né, o nível dela vai depender da taxa de entrada de água. Aqui é a mesma coisa. Então a tensão depende da taxa de entrada de carga dentro desse capacitor, ok? Então ela pode ser expressa de duas formas. A primeira que nós vimos é a forma diferencial. Então a corrente do capacitor é igual à capacitância vezes a derivada da tensão em relação ao tempo, tá? Então essa é a primeira equação. E a segunda equação é que a tensão ela é igual a 1 sobre a capacitância vezes a integral da corrente elétrica, tá? Ok? Mais a tensão inicial, que seria a carga inicial, tá? Então são essas duas equações que nós vimos, e essas equações, pessoal, elas valem apenas quando nós temos, digamos, elas sempre valem, né? Mas a gente usa só ela quando nós temos ou uma fonte de tensão ligada aqui, onde a gente já tem a tensão, ou quando a gente tem uma fonte de corrente. Daí a gente coloca a fonte de corrente aqui, tá? Ok? O que nós vamos ver agora, pessoal, é quando nós temos um capacitor ligado a um resistor, tá? Que daí muda um pouquinho a nossa análise, tá? Então, esse circuito aqui, ó, pessoal, se a gente fosse fazer uma analogia hidráulica do negócio, seria o equivalente a gente ter uma caixa d'água, né, um reservatório, tá? E esse reservatório, pessoal, o nível de água, então, é como se fosse a tensão, né? Tensão seria o equivalente ao nível de água. E esse resistor, pessoal, é como se fosse um furo na caixa d'água, tá? Então, o que acontece? Se a gente tiver um resistor muito pequeno, tá? Quanto menor for esse resistor, quer dizer que ele vai drenar mais corrente, porque a dificuldade é menor. Então, é como se a gente tivesse uma saída de água aqui muito grande, tá? Então, vai sair uma quantidade de água muito grande, e daí esse nível de água vai descer mais rapidamente, tá? Ok? E o contrário também é verdade. Se eu pegar e subir muito a resistência, e daí esse nível de água vai descendo devagarinho, como se fosse um furinho bem pequeno. Tá? E seria o limite onde eu tivesse uma resistência infinita aqui, daí não ia descarregar o capacitor. Né? Ele ia ficar com a tensão constante. É como se fosse um furo microscópico aqui, onde o nível de água aqui ficaria constante dentro do reservatório. Tá? E esse cano aqui poderia ser uma válvula, né? Onde a gente tem um registro que a gente liga esse cara aqui, tá? E daí esse registro é como se fosse essa chave aqui, a hora que eu ligo ele e habilita a saída de água, tá? Ok? Então, é isso que acontece. Quando eu conecto um resistor a um capacitor, e esse capacitor está carregado, ele tem uma tensão V0 aqui nele, ou seja, é como se a caixa d'água tivesse um nível de água inicial, tá? Então, tem um nível de água inicial e eu ligo, nesse caso aqui, um resistor para descarregar. Tá? Então, o resistor, pessoal, ele sempre descarrega o capacitor. Ele é uma carga. Tá? Se fosse uma. Qual a diferença desse circuito aqui, ó, para esse circuito aqui, ó, com uma. Digamos que a chave esteja fechada, e para um resistor, assim, uma fonte de tensão. Digamos que a tensão inicial aqui fosse 10 volts e aqui fosse 10 volts. Tá? A diferença é que se eu tivesse uma fonte de tensão,
a corrente aqui ia ser constante, né? Então, a corrente que vai passar aqui, ó, vai ser a tensão, que no caso é os 10 volts, sobre a resistência. Então, sempre vai ter a mesma corrente, porque a tensão não muda, tá? Agora, neste circuito aqui, ó, conforme o resistor retira energia do capacitor, a sua tensão cai, tá? Então, a tensão está sempre mudando, ok? Mudando dinamicamente, que a gente chama. Enquanto que aqui ela está sempre fixa, ok? E aqui ela está sempre mudando, tá? Essa tensão aqui vai sempre mudar. Daí a pergunta que eu faço para vocês: como é que vocês acham que é essa mudança? Vocês acham que quando eu ligar a carga, essa corrente vai descer reto para zero, assim, ou ela vai variando de acordo com alguma outra função matemática aí que vocês imaginam aí? O que vocês acham aí? Se vocês tivessem que... Nunca viram esse circuito antes. E eu quero pegar e ter uma ideia de como é que é a velocidade, como é que é a função que descreve a descida da carga. O que vocês acham? Corrente? Como corrente. A corrente vai diminuindo conforme a tensão vai diminuindo. Então ele acaba sendo uma parábola para baixo, que como é exponencial, quanto vai diminuindo a tensão, diminui a corrente. Então ela vai exponencial para baixo. Isso aí, ó. Isso aí, ó. Beleza, perfeito. É bem isso aí que vai acontecer. Exatamente. Então, conforme ela vai descendo, cada vez vou ter menos tensão, cada vez vou ter menos corrente, cada vez mais devagar. Então, vai ser uma exponencial decrescente. Tá? Perfeito, isso aí mesmo. Deixa eu limpar essa. Ok? Então, o que acontece? Conforme eu vou. Esse meu resistor vai tirando corrente, ele vai diminuindo. E o que acontece? A velocidade com que ele vai descer depende do nível de tensão. Então, quanto menor a tensão, menor a taxa de variação. Tá? E daí ele vai surgir uma equação que é uma exponencial, que nem o colega falou, exatamente. Então, antes de zero, ó, em t igual a 0 segundos aqui, ó, vou fechar essa chave. Então, antes de t igual a zero, essa chave estava aberta. Então, a tensão estava fixa. Ó. Tava só o capacitor aqui ó, desconectado. Tá? Então, aqui ele está constante com uma tensão V0. Quando eu fechar essa chave, eu vou ter um caminho, então, a corrente vai sair do positivo do capacitor e vai entrar no positivo do resistor. Então, até essa análise, se vocês pensarem no que a gente já fez até agora, vocês estão vendo, ó, a corrente ela vai sair do positivo do capacitor. Então, esse capacitor ele está fornecendo potência. Tá? Lembram quando a gente tem uma fonte de tensão assim, ó, e a corrente sai do positivo? Nós temos que a fonte está fornecendo potência. Então, nesse caso aqui, o capacitor fornece potência. Ele é como se fosse uma fonte de tensão, tá? Só que a tensão não é fixa, ela é uma fonte de tensão ruim, né? Porque ela descarrega, a tensão vai diminuindo, tá? Então, conforme eu retiro carga, a tensão cai, tá? Quando ela cai, como o nível de tensão caiu, eu vou ter menos energia disponível. Então, a tensão cai mais devagar, porque a corrente diminui. Eu menos tensão, menos corrente, ele cai mais devagar. Então, ele vai diminuindo e conforme o tempo passa, quanto menor a tensão, menos corrente ele tira do capacitor. Então, a velocidade, ó, vocês estão vendo, o que é a velocidade? É a taxa de variação, ó. Aqui ele está variando de uma maneira, aqui ele está variando mais devagar. Ó. Então, conforme vai passando o tempo, ele cada vez vai descarregando mais devagar. Tá? Então, essa equação aqui, pessoal, ela é uma exponencial. Tá? É uma exponencial, é V0, né, que é a condição inicial aqui, ó, digamos que fosse 10 volts, começou com 10 volts, vezes E, vou escrever aqui em cima, fica melhor, VC dt, ela é um V0 vezes uma exponencial, né, de menos T sobre o valor da resistência vezes a capacitância. Tá? Então, aqui é o tempo. Então, se eu quero saber em 10 segundos, eu substituo um tempo aqui de 10 segundos. Tá? Vezes o produto da resistência com a capacitância. Tá? E aqui é uma exponencial. Isso aqui tem lá na calculadora, né? Esse E aqui, vocês já viram lá em cálculo, né? Isso aqui é o número neperiano, né? Ele vale 2,71 alguma coisa. 72, eu acho, não me lembro. Tá? Então, isso aqui é chamada de exponencial natural, né? Que vem no número neperiano, que aparece lá em cálculo também, lá nos limites, lá aparece esse número neperiano. Tá? Ok? Então, ela vai decair como uma exponencial. Então, na teoria, nunca chega em zero, né?
Nunca chega em zero, porque se eu botar um t igual a 1000 aqui, esse número vai dar um númerozinho bem pequeno, mas nunca é zero, tá? Nunca é zero. Beleza? Tranquilo? Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos ver de onde é que veio essa exponencial. Tá? Onde é que veio essa exponencial? Tem um colega com o áudio ligado e com o WhatsApp tocando a todo minuto aí. Foi Isso. mal. Tá? Então a pergunta é, de onde é que saiu essa exponencial? É isso aí que nós vamos ver agora. Tá? Chamada resposta natural, ok? Então nós vamos fazer uma análise de circuitos em cima de um circuito contendo capacitor e resistor. Então, como tem um resistor e um capacitor, a gente chama esse tipo de circuito RC, tá? Resistor capacitor. Tá? Depois a gente vai ver um circuito RL, por exemplo. O L vem de indutor, tá? Que é indutância no indutor, que é a próxima conteúdo. Tá? Mas agora nós vamos ver um circuito contendo apenas capacitor e ele já tem uma carga inicial. Tá? Então, se esse capacitor não tivesse carga inicial, a tensão ia ser zero e não ia acontecer nada. Tá? Não ia ter graça esse circuito. Por isso que a gente começa essa análise com o capacitor carregado. Tá? Então, não tem fonte esse circuito aqui. Ó. Tá? Não tem uma fonte de tensão ou corrente nesse circuito. Por enquanto, na próxima aula a gente vai colocar. Tá? Então, esse a gente chama de circuito sem fonte. Tá? Quando é um circuito sem fonte, a gente chama isso aqui da resposta natural do circuito. Tá? É uma resposta natural. Tá? Então, não tem fonte externa para carregar ou descarregar o circuito. É simplesmente a energia do capacitor sendo queimada. Tá? Então, aqui, pessoal, nós podemos fazer de várias formas. Nós podemos usar malhas ou usar nós. Tá? Tanto faz. Essa primeira que eu vou fazer aqui, eu vou fazer usando nós. Tá? Mas eu acho que depois eu tenho um outro exemplo com ela fazendo por malhas. Mas esse é no próximo exemplo. Tá? Supondo que a gente quisesse fazer por nós, o nosso objetivo é encontrar a tensão, que geralmente é a tensão do capacitor. Tá? Então, mas poderia ser do resistor, como está em paralelo esses dois caras aqui, então não teria problema. Tá? Então, essa tensão aqui é o que eu quero descobrir. Tá? Que seria, como esse cara aqui é o GND, esse cara aqui é o 0 volt, e aqui seria a tensão do capacitor. A tensão VC, que está aqui, ou só V, como eu chamei, é a tensão em cima do capacitor. Tá? É a mesma coisa. Né? Porque se a gente colocar aqui a corrente do capacitor tá para baixo, tá? E daí o do resistor para baixo, então positivo ficaria assim, né? Então o negativo está no zero e o mais está lá em cima, que é a tensão que eu quero descobrir. Ok? Isso aqui, pessoal, vocês têm que tomar muito cuidado, uma coisa. Que aqui eu estou dando para vocês ó, a tensão inicial do capacitor. E isso aqui tem polaridade. Ó. Digamos que aqui é um V0, que fosse, por exemplo, 10 volts. Tá? Mas pode ser que o 10 volts seja assim ou assim. Dependendo de como é que ele foi carregado. Tá? Então, isso aí tem que ser tomado cuidado. Tá? Geralmente vai estar indicado qual que é a polaridade do capacitor. Tá? Que pode ser diferente da polaridade que vocês vão usar para resolver o circuito. Tá? Nesse caso aqui, ó, eu coloquei a corrente para baixo. Tá? Então, a gente tem que considerar essa polaridade aqui. Tá? Ok? Vou até apagar essa aqui. Tá? Ok? Então, eu quero descobrir esse valor ali da tensão em cima do capacitor. Então, aqui ó, eu tenho que fazer o quê? Se eu vou usar o nós, eu quero saber a tensão nesse nó. Ok? Então, eu tenho que considerar as correntes entrando e saindo desse nó. Tá? Geralmente, a do capacitor a gente vai deixar fixa, porque daí ela interfere também na polaridade aqui. Tá? Então, geralmente vai ser fixa. Mas essa do resistor, se eu quiser botar para cima ou para baixo, tanto faz. Tá? Então, a diferença se eu botasse para cima é que nós teríamos uma corrente entrando no nó e uma saindo, tá? Mas nesse caso eu coloquei as duas para baixo, ó, tá? Eu recomendo que vocês façam assim, porque depois nós vamos ter o exemplo onde eu vou ter uma fonte de corrente, por exemplo, aqui, ó, que ela vai estar entrando no nó. Então, coloquem essas duas aqui saindo do nó. Pode ser meio padrão aí, mas se quiserem fazer invertido, não tem problema. Tá? Então, ó, eu vou somar as correntes nesse nó. Nós temos aqui a corrente do resistor saindo e a corrente do capacitor saindo do nó. Tá? Então, ó, esse cara aqui está saindo, esse aqui está saindo e não tem nenhuma entrando. Ok? Poderia ser invertido, ó, não tem nenhuma entrando e
as duas estão saindo, tá? Ok. Agora, o que nós vamos fazer? Aquilo que a gente já fazia antes, né? Nós vamos pegar e encontrar uma equação para a corrente do capacitor e para o resistor, e tem que virar tudo tensão, né? Que é o que nós estamos procurando, tensão do nó. Tá? Então, a gente vai usar as equações auxiliares. Tá? Então, no caso do resistor, é a mais fácil, né? A que você sempre utiliza. É a tensão, nesse caso aqui é a tensão do capacitor, é do resistor, é a mesma, sobre a resistência. Tá? E agora que tem a novidade. Ó. A novidade é que a gente vai usar essa equação aqui, ó. Ok? Essa equação do capacitor, ela é a capacitância vezes a derivada da tensão em relação ao tempo. Tá? Então, é basicamente substituir as equações que a gente tem. Tá? Por isso que a gente tem que saber as equações, né? Essa equação aqui a gente usou, foi a que a gente mais usou, né? Isso aqui tá no sangue já. Agora, essa aqui vocês precisam treinar agora nessa última parte do conteúdo aí, porque vocês não viram ainda. Tá? Então, vocês vão pegar essa equaçãozinha aqui, ó, que é o IC, e vão jogar aqui dentro, que é a equação auxiliar para o capacitor. Tá? Essa do resistor é a mesma coisa. Então, é só questão de vocês se acostumarem com essas equações novas, porque essa da direita vocês já fizeram. Tá? Então, substitui ali dentro e fica uma equação assim, ó, tá? Fica a capacitância vezes a derivada da tensão mais V sobre R, tá? E daí, geralmente a gente pega essa equação aqui ó, e deixa numa forma meio padrão, tá? Então, a gente divide pela capacitância, divide pelo número que está aqui na frente, ó, e deixa apenas a derivada sem nenhum número aqui na frente, tá? Essa aqui a gente chama de forma padrão aí que nós vamos usar, tá? Beleza? Tranquilo até aí? Estão me acompanhando? Estão acompanhando meu raciocínio aí? Tô aqui. Tá? Beleza. Agora nós vamos começar uma parte mais que eu considero a parte mais difícil, que é águas desconhecidas aí. Tá? Eu achei que essa aí era a parte mais difícil para você. Não, agora vai começar. Tá? Mas até agora vocês viram que tem lógica o que nós estamos fazendo, porque nós estamos fazendo o que nós já fazia, só que tem uma equação nova no meio. Tá? Não tem nada de novo aqui. Tipo, tá, a equação é nova, mas a metodologia é a mesma. Isso tem que fazer sentido, porque vocês. Sempre quando a gente está aprendendo uma coisa nova, pessoal, vocês sempre tentam comparar com aquilo que vocês já sabem. Tá? Digamos que eu não sei fazer aquela coisa, mas eu sei outra coisa, então eu vou pegar aquela outra coisa e vou tentar adaptar para essa, tá? Para minha nova realidade. Isso sempre acontece quando a gente vai fazer uma coisa nova. Por isso que tem pessoas que, quando vão fazer uma coisa nova, conseguem fazer mais rápido, mais devagar. Porque depende do que elas já viveram antes. Tá? Então, agora vocês vão pegar aquilo que vocês já sabem e vão usar nessas equações novas. Tá? Beleza, então vamos lá. O que nós vamos fazer agora? Existem dois tipos de equação, assim, que vocês já... Uma delas vocês já viram muito na vida de vocês, que é, por exemplo, uma equação assim, ó. X ao quadrado mais 5x mais 2 igual a zero. Esse tipo de equação aqui, pessoal, é chamada de equação algébrica. Tá? É uma equação algébrica. A resposta disso aqui ó, é o número que a gente colocar aqui dentro que vai zerar a equação. Tá? Então, vocês têm que descobrir qual número que é colocado aqui dentro. Existem duas soluções. A gente chama do x1 aqui e o x2. Tá? Então, vai ser um número aí que vocês vão colocar aí dentro e vai zerar essa equação. Tá? Então, se for ao quadrado aqui, ó, vai ter dois números. Tá? Pode ser dois números reais, pode ser dois iguais e pode ser dois complexos. Tá? Mas sempre tem dois números. Esse tipo de equação aqui, ó, pessoal, é outra classe de equações, tá? Chamada de equações diferenciais. Tá? E essa equação aqui ela só tem uma derivada. Tá? Como a gente tinha também, por exemplo, aqui uma equação assim, 5x mais 10 igual a zero. Tá? Então, essa aqui é uma equação de primeiro grau. Né? Essa aqui é uma equação de segundo grau. Tá? O que é o grau da equação? O grau é o número do expoente de maior ordem aqui. Então, nesse caso, é 1, primeira ordem, 2, segunda ordem. Esse tipo de equação aqui, pessoal, ela é uma equação diferencial. Tá? Então, o que nós temos que fazer? No caso aqui vai ser uma equação assim. Ó, de t, vamos botar números aqui. Tipo, v sobre 5, tá? Igual a zero. A pergunta aqui que é feita nesse tipo de equação é o seguinte. É qual a equação v de t aqui, porque esse v aqui varia no tempo. Tá?
qual que é a função que eu colocar aqui dentro, zera a equação. Tá? É basicamente isso. Qual a equação que eu vou colocar ali dentro que vai zerar a minha equação. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, a equação ela é... vou chutar aqui, eu acho que é e na menos t sobre 5. Tá? Por quê? Porque se eu colocar essa equação aqui dentro, eu vou derivar essa equação e colocar aqui dentro, né? Então, quanto que é a derivada de e na menos t sobre 5? Tem que saber as derivadas agora. A derivada disso aqui, ó, aqui tem um t e um 1/5. Então, esse 1/5 vai vir para frente. Tá? Mas não desconta do expoente, que nem nas polinomiais, né? Então, quando eu substituir isso aqui no lugar da derivada, vai ficar menos 1/5 e na menos t sobre 5, tá? E aqui eu vou substituir essa mesma equação, tá? A equação original, que é essa aqui, né? Então vai ficar e na menos 1/5 de t, tá? Sobre 5, igual a zero. Isso aqui zera, né? Porque aqui é menos 1/5 e aqui é 1/5. Então zero. Então dá zero igual a zero, tá? Então a resposta de uma equação diferencial é uma função, tá? Que é aquela exponencial que nós estamos buscando antes ali, que é a descarga do capacitor. Tá? Então é basicamente isso. Antes, uma equação algébrica, nós queríamos saber o número, tipo, isso é 1 e menos 2, sei lá. Tá? Então, isso aqui é um número, é uma equação algébrica. Aqui, na equação diferencial, né? Na equação diferencial, porque tem uma derivada no meio, a pergunta é qual a equação que substituída ali zera essa equação original aqui. Tá? Então tem um método para a gente fazer isso, que eu já vou mostrar. Aqui eu peguei, porque eu já conhecia essa equação simples, daí é fácil da gente descobrir. Tá? Mas isso aqui vamos fazer um método agora para chegar nela. Tá? Então, como essa equação só tem uma derivada, tá? A gente chama isso aqui de equação diferencial de primeira ordem. Tá? Mas poderia ter uma equação assim, ó, ao quadrado dt ao quadrado mais 5 dv dt igual a zero. Tá? Então, isso aqui é uma equação que tem uma derivada segunda. Tá? Derivou duas vezes a mesma função. Tá? Então, isso aqui é uma equação de segunda ordem. Tá? Segunda ordem. Quando é que aparece uma equação de segunda ordem? Quando a gente tem capacitor e indutor. Tá? Que é o circuito de segunda ordem, que é a última partezinha lá do conteúdo. Tá? Daí complica um pouquinho mais, mas depois a gente vê. Tá? Ok? E daí, já que na equação algébrica de segundo grau tinha duas respostas. Na equação diferencial de segunda ordem tem duas funções. Tá? São duas funções. A soma delas é a resposta, na verdade. Tá? Como aqui é uma de primeira ordem, só tem uma exponencial. Tá? Mas isso nós vamos ver um pouquinho mais para frente. É só para dar uma palhinha. Tá? Tranquilo até aí? Agora, só para dar um disclaimer aí do que nós estamos vendo. Vamos agora solucionar essa equação diferencial ali. Tá? Um métodozinho ali que é bem interessante também. Tá? Estão comigo ainda? Eu tô aqui. Tá, beleza. Só o corpo, mas tamo aí. Vamos lá, então. Vamos começar agora a brincadeira. Tá? Então, nosso objetivo, pessoal, é resolver essa equação aqui. Tá? Essa equaçãozinha aqui. Como é que a gente resolve? Vamos pro método. Tá? Então, o método, que na verdade só funciona para a equação de primeiro grau, de primeira ordem, mas para nós já é suficiente. Nós vamos fazer o seguinte. Ó. Nós vamos tentar deixar a derivada só de um lado e tudo que não tem derivada do outro. Tá? Então, ó, ficou derivada de um lado, tudo que não tem derivada vai para o outro lado. Tá? Beleza? Então, aqui ficou a derivada da função v, que é uma função no tempo, tá? Que eu não sei como é que ela é ainda. Tá? Eu não sei se é uma exponencial, eu não sei ainda. Mas ela vai aparecer uma exponencial ali, porque a gente já viu o que é. Tá? Então, a pergunta é assim, ó, qual que é a função que a derivada dela é igual à própria função negativa com uma constante embaixo? Tá? Então, como é que a gente faz? Como agora elas estão separadas, né? Tá? Derivada de um lado que não é derivada do outro, a gente pega e faz o seguinte agora. A gente passa esse dt multiplicando, que é aquilo que nós já fizemos antes lá, ó. Passa o dt para o outro lado. E esse v passa para baixo, ó. Passa para cá.
Vai ser meio que sempre assim, tá? E daí, ó, de um lado nós temos só variáveis que têm o V, tá? E do outro lado, isso aqui é uma constante, é um número, tá? Porque a resistência é um número, a capacitância é um número, tá? Então isso aqui vai dar tipo, sei lá, -5, tá? E um dt ali, ok? Então, daí não tem, tá tranquilo. Daí, como tem aqui uma diferencial desse lado e uma diferencial desse outro lado, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar e integrar dos dois lados, tá? Porque de um lado a gente vai integrar em relação a V e do outro em relação a dt, tá? Então, como a gente está integrando em relação a dt, os limites de integração é tempo, tá? E do outro lado, como a gente está integrando em relação à tensão, os limites são tensões, tá? Então, é sempre o valor inicial embaixo e o final em cima, tá? Então, esse circuito, ele começou em zero, ó. V0 vale a tensão no tempo igual a zero vale V0. Que aqui pode ser, aqui é 0 segundo, aqui pode ser, sei lá, 10 volts, tá? Então, a gente vai integrar de zero. Por que zero? Porque em zero fechou a chave. Mas eu poderia fechar a chave em 5 segundos também. Mas todos os nossos exercícios, o tempo vai ser zero. Tá? E aqui, ó, essa tensão seria os nossos 10 volts que está vindo de lá. Ó, tá? Que é esse carinha aqui. Vai vir aqui. Tá? E o quanto que é o tempo, o valor final que vai em cima aqui na integral? É o tempo que eu quero saber depois. Depois que eu vou substituir. Não precisa ser agora. Pode ser, posso deixar para depois. E aqui a tensão que eu vou saber, que eu quero descobrir que é depois também. Tá? Então, aqui ficou a integral de uma constante negativa, e desse lado ficou a integral de 1 sobre V, né? Porque aqui eu tenho o 1 na frente e aqui tem um V aqui, ó. Então ficou, na verdade, a integral de 1 sobre V, dV, tá? Então, se vocês olharem lá, pessoal, a integral de 1 sobre... o V poderia ser substituído por x aqui, né? 1 sobre x dx, a integral disso é um ln, tá? É um logaritmo natural, tá? Viram essa integral aqui já? Viram essa integral em algum momento? Sim, Oi? sim, a gente viu. Viram? Tá. E o contrário também, né? A derivada de um ln, né? Porque isso aqui, a integral, é o contrário da derivada, né? Então, aqui a derivada dx de ln dx. Vou fazer um colchetes aqui. Derivada de ln, isso aqui é 1 sobre x, né? Então, se a gente integrar dos dois lados aqui, ó, né? A gente cancela essa integral com essa derivada. E daí a integral de 1 sobre x dx, ela é ln dx. Né? Ok? Então, a integral da derivada, a gente anula ela, né? Então, é como se a gente cortasse, né? Não fale isso pro Linux, tá? Que eu cortei a integral aqui, porque você vai ficar louco daí. Tá. Mas o Linux não tá aqui, daí eu tô livre, eu posso fazer o que eu quero aqui. Tá? Então, aqui, pessoal, ficou a integral de dv sobre v. Então, eu vou fazer essa integral aqui. Tá? Então, a integral de 1 sobre v vai dar ln de v. Tá? Porque aqui eu tenho um v, então aqui vai ficar ln de v. Ok? Beleza? E daí eu tenho que substituir os limites de integração. E tá, e desse lado da direita, pessoal, a integral de uma constante. Então vai aparecer um t aqui, ó, tá? Porque eu integrei uma constante. Então vai dar simplesmente t. E esse cara aqui é como se ele tivesse saído para fora da integral, né? Então ele ficou menos, como se fosse 1 sobre RC aqui, né? E daí ficou os limites de integração aqui. Tá? Já viram os limites de integração? Como é que usa lá na aula de cálculo? Ainda não viram integral definida? A gente já viu, só que não significa que eu aprendi. Tá. Beleza. Já é o começo, já viram pelo menos. Tá? Mas é basicamente isso, pessoal. Vocês vão. Isso aqui foi o que eu acho que o Alisson tinha perguntado no outro dia. Essa barrinha aqui, ó, não é mais a integral. A gente já fez a integral. Aqui dentro está a resposta da integral. E aqui a gente só deixa uma barra indicando os limites que nós temos que substituir agora. Tá? Então a gente vai pegar essa função, substituir o limite de cima, menos essa função substituindo o limite de baixo. Tá? Então vai ficar assim, ó. Como aqui é ln de v, então aqui vai ficar ln desse cara aqui, que é ln de v, menos ln de v0.
Tá? É só substituir a equação. Tá? E desse lado ficou menos t sobre RC, então eu vou substituir esse t aqui dentro. Tá? Então vai ficar t sobre RC menos T0 sobre RC, porque eu substituí esse cara lá dentro. Tá? Então vai ficar assim a equação. Tá? Cuidar os sinais aí, pessoal. É menos toda a função. Então vai ficar um menos com menos aqui. Tá? Ok? Daí, pessoal, aqui tem que usar algumas propriedades lá de logaritmos. Tá? Uma delas é que assim, ó, o ln da subtração, tá? Isso aqui é segundo ano no ensino médio, eu acho. Eu vi pelo menos no ensino médio. ln de x menos ln de y. Então é a mesma coisa que o ln do quociente x dividido por y. É a mesma coisa. É uma propriedade geométrica aí dos logaritmos. Tá? Ok? Então aqui eu tenho o ln da subtração. Tá? Então eu vou trocar pelo ln do quociente. Tá? Então se vocês olharem aqui, ó, é a mesma coisa que tem aqui. Ó. Tá? Então vai ficar ln da parte de cima, v de t, dividido por v0. Tá? É só. Vocês têm que dar uma olhadinha, uma revisadinha nisso aqui. Que é... Vocês vão fazer isso aqui depois bem tranquilo, pessoal. É só o primeiro choque inicial aí que parece complicado, mas tem que dar uma treinadinha. Depois que vocês fizerem a primeira vez, vocês vão ver que é tranquilo. Tá? E daí aqui, ó, pessoal, ó, tem um menos RC e aqui tem menos RC. Então é como se esse menos RC viesse em evidência aqui. Ó, tá? Ficasse 1 sobre RC. Tá? E aqui ficou T menos T0. Tá? Só uma forma da gente agrupar os termos ali. Tá? Bem... Parece complicado, mas não é. Tá? E daí, pessoal, aqui a gente tem um ln, tá? E aqui tem um menos T menos T0 sobre RC. O que nós queremos? Nós queremos isolar esse cara aqui, que é a equação que a gente, quando é colocado aqui dentro e aqui dentro, zera a equação. Tá? Ok? E então, nós temos que isolar o v de t. Como é que a gente faz isso? Nós temos que eliminar esse ln. Alguém tem alguma ideia de como é que a gente faria para eliminar esse logaritmo natural daqui? Alguém tem alguma ideia? Sempre semeando. Alguém tem alguma ideia de como eliminar aquele ln? Isso aqui é ensino médio puro, pessoal. Propriedades dos logaritmos. Hein? E eu até desculpo que eu não aprendi logaritmo no ensino médio. Eu também tenho um conteúdo que eu não aprendi no ensino médio, pessoal. Que eu até hoje nunca consegui aprender, que foi análise combinatória. Análise combinatória não entra na minha cabeça, cara. Não consigo fazer aquelas coisas. Aqueles fatorial do inferno lá, não... Eu troquei de colégio nessa época e perdi esse conteúdo. Tá louco. Eu aprendi na faculdade fatorial. É. Não, só o fatorial eu sei fazer, eu só não sei usar aquele negócio. Tipo, lá nos cálculos de probabilidade, lá de estatística, lá. Complicado. Eu não consegui aprender logaritmo porque o meu professor... Trocaram de professor e, tipo, um ensinou no primeiro semestre que o outro ensinou no segundo. Ou seja, eu só aprendi um semestre e não aprendi o outro. Eu troquei de colégio, daí quando eu tava tendo análise combinatória nesse colégio, eu fui pro outro, e daí eu voltei pro colégio, daí eles terminaram esse conteúdo e eu voltei. E daí eu perdi. Lá no outro colégio não era esse conteúdo naquele momento, daí perdi. Nunca vi. E daí era a prova acumulativa, eu fui deixando em branco todas as questões de análise combinatória até o final do ano. Mas ainda que eu fui bem no resto, daí deu para passar. Tá, mas assim, ó. Logaritmo, pessoal. O que é um logaritmo? Logaritmo é a função inversa de uma exponencial. Tá? Então, se eu estou fazendo, por exemplo, uma multiplicação e eu quero eliminar um termo da multiplicação, eu faço uma divisão, que é o oposto da multiplicação. Então, aqui nós temos que usar uma exponencial. Tá? Então, a função que cancela, digamos, o logaritmo é uma exponencial. Então, a gente faz o seguinte, ó, a gente sabe, existe essa outra propriedade aqui. Ó, tá? Quando eu tenho e elevado num logaritmo, tá? O que acontece é que esse e aqui eu cancela com aquele ln e sobra só o que está dentro do parênteses aqui. Tá? Tem que tomar cuidado que eu posso ter, por exemplo, assim, ó, e elevado na 2
ln de x. Tá? Como é que eu cancelo isso? O número que tem aqui na frente, pessoal, eu posso colocar ele aqui em cima. Isso aqui é a mesma coisa do que e ln de x ao quadrado. Tá? É o expoente do expoente. Tá? Isso aqui é ensino médio, tá, pessoal? Então, esse 2 aqui, ó, que quando ele está na frente, eu posso colocar ele lá em cima. Tá? Daí eu cancelo o e com o ln. Daí o resultado disso aqui seria x ao quadrado. Tá? Ok? Nossa, propriedades aí dos logaritmos. Ok? Mas assim, ó, o colega que não viu ali, é só essas propriedades aqui que você precisa saber. Tá? Não precisa saber mais muita coisa. Ok? Então aqui eu vou fazer o quê? Eu vou elevar na exponencial dos dois lados. Ó. Tudo que eu faço de um lado é igual a tem que fazer do outro. Tá? E daí eu cancelo esse e com esse ln aqui. Tá? Aplicando e na x em ambos os lados da igualdade, a gente cancela. Tá? Então fica assim, ó. Fica v de t dividido por v0 igual a exponencial de t menos t0 RC. Daí, como eu quero essa equação aqui, ó, eu pego esse v0 e passo multiplicando para o outro lado. Tá? Então fica assim. Ok? Então, essa é a equação, tá, que colocada aqui zera a equação. Então, essa é a equação da tensão do capacitor. Tá? Que ela começa a valer a partir de T0. Por isso que apareceu um T0 aqui. Tá? Então, se o T for igual a T0, daí zero a exponencial, né? E na zero dá 1. Então, o valor inicial é V0. Tá? Que é o que tem que ser. Ok? Beleza? Ah, professor, mas não dá para ter dado essa equação aqui já no final, não ter feito toda essa bagunça aí. Não, isso é legal. Isso vocês vão aprender a fazer também. Tá? Depois a gente vai fazer um exemplo aí com números que fica mais fácil. Né? Tá? Então, isso aqui é a solução de uma equação diferencial de primeira ordem, tá? Quando desse lado é igual a zero. Daí tem mais um outro nome, a gente chama de equação homogênea. Tá? Mas isso é mais depois a gente vai ver. Tá? Então, como T0 é igual a zero, nesse caso ali, eu posso tirar o T0 de cima lá. Então, essa equação ela é válida apenas para T maior que zero. Tá? Porque antes a chave estava aberta, né? Lembra que tinha uma chave aqui. Ó. A chave estava aberta, então não era esse circuito. Lá era só um capacitor solto, né? Então tem que cuidar. Essa equação só vale depois que eu fechei a chave. Tá? Depois que for um circuito RC. Tá? Ok? Beleza? Então essa equação vocês vão ter que resolver também. Tá? Nos exercícios lá vocês vão ter que resolver a equação diferencial. Tá? Vocês vão ver que é bem tranquilo de fazer. Tá? E outra coisa que é sempre assim. Tá? Não tem muita outra coisa de diferente que pode aparecer aí. Vai ser sempre essa metodologia aqui. Tá? E essa metodologia faz sentido. Tá? Sempre vai ter uma exponencial, vai aparecer um ln. Esse ln vocês vão cortar com essa exponencial. Sempre a mesma coisa. Tá? Okay? Então, qual que é o que nós fizemos? Nós primeiro temos as equações auxiliares que a gente substitui na análise de Kirchhoff, tá? Vamos chegar nessa equação aqui, ó, integra dos dois lados e encontra a equação V de t, tá? Resumo, tá? Resumo do que nós fizemos. Ok? Então essa equação ali, se a gente plotar ela num gráfico, né? Como eu falei, ela vale apenas para t maior que zero. Tá? Então, a partir de zero, ó, ela vale essa exponencial. Se a gente substituir aqui v de zero, aqui, vai ficar e na zero, que é 1, sobra v0. Então, aqui é o ponto de partida dessa equação aí. Tá? Ok? Lembrando, né, que capacitores, a tensão dele não pode variar abruptamente. Tá? Então, a tensão antes de zero, aqui, ó, valia v0. E logo depois, vale v0 também. Tá? Então, um pouquinho antes e um pouquinho depois, as tensões são iguais. Tá? A tensão no capacitor é sempre contínua. Ela nunca tem descontinuidades. Tá? Beleza? Tranquilo? Tranquilo, sereno? Tá? Eu vou mostrar mais umas coisas aqui, depois eu vou fazer no papel ali para vocês um exercício. Tá? Então, nós calculamos a tensão. Eu posso perguntar para vocês, tá, e a corrente no capacitor? Como é que eu calculo? Então, essa corrente eu posso calcular a partir da tensão. Tá? Então, se eu já tenho a tensão V0
vezes E na menos TRC, eu posso calcular a corrente usando as equações auxiliares. Tá? Então, por exemplo, se eu pegar... se eu quiser saber, por exemplo, a corrente no resistor... ó, a corrente no resistor, como é que eu faço? Eu sei a tensão, que a tensão no capacitor é a mesma no resistor, então eu só substituir a equação da tensão aqui. Tá? Então eu pego essa equação aqui ó, e substituo aqui. Tá? Então vai ficar V0 vezes a exponencial sobre o valor do resistor. Tá? Então, bem simplesinho. Ok? Corrente no resistor é igual. Agora, se eu quero saber, por exemplo, a corrente no capacitor, eu tenho que pegar essa equação aqui ó, e substituir aqui dentro da derivada. Tá? E daí é só pegar a capacitância vezes a derivada da equação da tensão. Tá? É só fazer a derivada. Tá? Só fazer a derivada. Então, como é que eu faço a derivada ali? Esse V0 é uma constante, vai sair para fora da derivada. Vai ficar C vezes V0, a derivada de uma exponencial. Tá? Então, como é que é a derivada de uma exponencial? Ó, tipo, derivada de E na menos AT. Tá? Então, esse cara aqui eu venho para frente da derivada e fica aqui. Ó. E lá em cima não muda nada. Tá? Então, quem que seria o nosso A nessa equação aqui? Ele é 1 sobre RC aqui. Tá? Então, esse menos 1 sobre RC aqui, pessoal, vai vir para frente. Tá? Vai vir para frente e aqui vai ficar C vezes V0 e a exponencial. Tá? Daí vai cancelar esse capacitor com esse cara aqui. Fica... a equação do capacitor é menos V0 sobre R, tá? Vezes a exponencial. Ok? Beleza? Então essas são as formas da gente encontrar o valor da corrente no capacitor. Tá? Se a gente for fazer um gráfico, pessoal, disso aqui, ó, dessa equação aqui, ó, ela fica assim, ó. Tá? Por quê? Porque esse número que aparece na frente da exponencial, pessoal, é sempre o valor inicial, né? Porque se eu substituir t igual a zero aqui, ó, t igual a zero, isso aqui tudo dá 1, correto? Então, 1 vezes esse número da frente dá o número que... o valor da corrente em zero, tá? E ele tá um número negativo, ó. Tá um número negativo, ok? Por que deu um número negativo, pessoal? Porque... o capacitor, pessoal, ele está com essa polaridade aqui, ó, com a corrente entrando. Ó. E o que acontece? Quando a gente liga o resistor, a corrente vai sair do capacitor e vai ir para o resistor. Então, ela vai ficar negativa, tá? Porque eu estou descarregando o capacitor. Tá? Então, antes, ó, quando a chave estava aberta, né, lembra que tinha uma chave aqui. Ó. A tensão era constante em V0 e a corrente no capacitor era zero, porque o circuito estava aberto. Tá? Quando eu fechei a chave, a corrente no capacitor variou abruptamente e começou a diminuir, né? Porque o meu capacitor começou a se descarregar. E chegou um ponto que daí descarregou tudo, não tem nem tensão nem corrente. Tá? Beleza? Então, por isso que ela fica negativa ali. Tá? Tranquilo? Momento aquele de pensamento. Pausa para absorção. Cara de desconfiado de vocês, né? Tranquilo? Ok? Então, a tensão, pessoal, ela não pode variar abruptamente. Então, próximo de zero, antes vale V0, logo depois vale V0, depois ela cai, tá? E a corrente não, já a corrente ela pode variar abruptamente, ó. Antes de zero, a tensão era constante, então a derivada numa constante dava zero. Então, não tenho corrente. Então, e se corrente no capacitor para zero menos, vale 0 amperes. E a corrente no capacitor para zero mais, vale menos V0 sobre R. Tá? Ela varia abruptamente. Tá? Da análise de Kirchhoff no NOC em cima, que a gente já fez, né? A gente pode encontrar que a corrente no capacitor mais a corrente no resistor tem que ser igual a zero, que é o que eu fiz antes. Então, a corrente no capacitor é menos a corrente do resistor com estas polaridades aqui que eu assumi. Tá? Então, se vocês olharem a equação aqui ó, do capacitor e a do resistor, ó,
A única diferença delas é um sinal de menos, ó. Tá? Que aqui é mais, ó. Que é isso aqui, ó. O mais e o menos. Aqui é mais. Tá? Então, vocês podem fazer, para achar a corrente, vocês podem fazer por essa equação ou por essa equação. Tá? Só daí depois analisa por aqui, ó, para ver qual que é qual que é qual. Tá? O que eu vou pedir nos exercícios? Eu vou pedir esse gráfico, isso aqui, ó. Tá? Vou pedir a equação, né? Essa equação aqui, ó. Tá? Ou essa da tensão aqui. Tá? Pedir tudo. Tá? Beleza? Professor, Oi. essa ali onde tu tem o menos A e vezes o exponencial de menos AT, ali é sempre menos ou uma hora pode mudar? Nos exercícios de circuito, pessoal, sempre vai ser uma exponencial negativa. Tá? Sim. Baita pergunta essa que tu fez. Porque imagina se essa exponencial aqui desse um valor positivo. Tá? Se eu fosse fazer um gráfico com um sinal positivo aqui, ó. Daí, essa equação ela vai fazer isso aqui, ó. Tá? Então, imagina, eu tenho um capacitor carregado, liguei num resistor e a tensão sobe. Tá? Não existe. Isso aqui em circuitos não existe. Tá? Então, senão a tensão ia aumentar sem limite aqui, né? Não, seria um gerador de energia infinito aí. Que não E existe. se for um equivalente aí que o resistor é negativo? Se o resistor é negativo, aconteceria isso aí. Perfeito. Então, ainda bem que não tem resistor negativo nessa parte aqui, né? Lá com como é que era que nós vimos lá com fontes controladas, poderia acontecer isso aí. Tá? Por que eu tô vendo que vai ter Não vai ter. Não vai ter. Não, pessoal, para nós sempre vai dar negativo esse expoente. Tá? Sempre vai dar negativo. Se vocês, lá em cálculo, pode ser que apareça uma derivada aqui de uma I na AT normal, sem um sinal positivo, né? Daí a derivada vai dar um A vezes I na AT, né? Porque o sinal vem junto para frente. Mas nós, pessoal, só vai ter expoente negativo. Tá? Não tem expoente positivo aqui, senão o circuito, né? Só se querem fazer uma bomba, né? A bomba Essa daí é lá, a intenção, essa é a intenção. se tu quer fazer uma bomba, daí porque esse circuito aqui, a gente chama de circuitos estáveis, né? Ele tende ao repouso, tende a ir para zero, né? Agora, mesmo um circuito com fonte, pessoal, ele vai estabilizar num valor, tá? Ele não vai ir para o infinito. Hein? Tá? Tem como fazer circuito que vai dar um valor positivo aqui? Tem, com capacitores indutores lá e uma tensão alternada, eu consigo. Tá? Fazer com que a amplitude aumente até o infinito. Tem como fazer. Mas não lá vai ser uma análise um pouquinho diferente. Daí é quando não vai ser essa exponencial vai ser uma exponencial com números complexos. Lá é um pouquinho mais diferente. Mas lá no finalzinho eu só vou dar uma palhinha naquilo, porque é meio um pouco mais complicado. Tá? Que saudade das aulas de circuitos. Oi? Que saudade das aulas de circuitos. Mas é circuito isso aqui. É aquela agora, porque eu não estudei antes? É isso daí. Agora eu tô mais sábio, mas mais burro também. Essa mais velho, mais burro. Fica mais difícil, cara. Mas essa a ideia. Sempre tem que puxar mais, cada vez puxar mais, né? Que daí vocês aprendem mais, né? Se entrar essa parte de equações diferenciais, né? No semestre que vem a gente tem essa cadeira, né? Sim. Mas parece que deveria ser o contrário, né? Talvez a gente tivesse que ter ela agora e circuitos depois. Só que daí não dá tempo. O curso de vocês é muito curto, né? 3 anos. É por isso que tem agora. Então, acaba que tem esses problemas aí, né? Mas depois vocês vão ver lá e daí acaba que compensa. Tá? Já vai ser não vai pegar muito pesado aqui, a gente vai resolver só equações de primeira ordem, tá? Daí é mais tranquilo. Tá? Mas depois poderia ser 3 anos e meio, então. Para completar bem a grade. Começar circuitos no segundo semestre. Que eu acho que, se tu parar para pensar, poucos se formam nos 3 anos, né? Não, dá para se formar nos 3 anos. Dá para se formar. Mas essa parte aí de equações, aí depois lá o Olinto tem uma disciplina específica lá de equações diferenciais. Lá é matemática aplicada, acho que é o nome, se não me engano. Daí lá vocês veem. Tem isso e outras coisas, né?
Eu acho que, não, acho que essa é equações diferenciais, o nome da disciplina mesmo. Tem, Depois tem, tem matemática aplicada depois. E tem as duas, né? Tem as duas. Uhum. Eu tava vendo os outros cursos esses dias e, tipo, todos que eu vi que tinha circuitos assim, era tipo da metade pro final do curso, né? Sim. Terceiro semestre em diante. Né? Essa é a dificuldade aqui. Né? Que é muito no início do curso. Não, isso é verdade. Isso é verdade. Mas não tem muito o que podemos fazer. Tá, vamos fazer um intervalinho agora. 11h30, 10 minutinhos aí, voltamos às 11h40. Pode ser? Voltamos às 11h40. Tá? 10 minutinhos de intervalo. Tá? Valeu, já voltamos.
Partiu, pessoal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bora. Vamos lá, vamos lá. Todo mundo aí? Todo mundo aí, todo mundo aí. Deixa eu ver se... Vamos lá, então. Ok, pessoal. Então, o nosso objetivo nesse tipo de circuito é pegar e encontrar a tensão no capacitor. Tá? Geralmente vai ser isso, tensão no capacitor. Como é um circuito só com capacitor e resistor, também não tem mais muita coisa para ser pedido. Posso pedir no máximo a corrente no capacitor ou a corrente no resistor. Tá? E essa tensão, né, ou tanto a tensão quanto a corrente, em todas as coisas que eu pedi, se for tensão, corrente, sempre vai aparecer aquela exponencial, tá? Porque nem eu mostrei para vocês antes, ó. Tanto na corrente, ó, também vai aparecer a mesma exponencial que aparece na corrente do capacitor, vai aparecer também na tensão, ó. Mesma exponencial. O que vai mudar? Vai mudar a constante que tem na frente. Que nem no caso da tensão, ó, é V0. V0 vezes a exponencial. E no caso da corrente é V0 sobre a resistência. Tá? Então vai ser sempre meio parecido as equações. Né? Tá? Agora, a exponencial, pessoal, vai estar em todas as variáveis que eu pedi para vocês. Por quê? Porque a exponencial, pessoal, ela dita esse comportamento exponencial, né? Esse decaimento da tensão ou da corrente indo para zero. Tá? Então, esse decaimento, pessoal, é sempre uma exponencial. Tá? E o que acontece? Para fazer uma análise, para entender um pouquinho melhor esse exponencial, a gente pega e escreve essa exponencial também nessa forma aqui, ó, que é a mesma constante que tem na frente, menos t dividido por essa variável nova aqui, ó, que é a chamada de tal, tá? Que vem lá a letra grega tal, tá? Parece um J, assim, virado. Tá? Esse tal, pessoal, a gente chama de constante de tempo, tá? O que é a constante de tempo? Constante de tempo, ela corresponde ao tempo necessário para a tensão cair por um fator 1 sobre E, né? Que o fator, o E é o número neperiano, que é 2,718, tá? Porque assim, ó, aqui na exponencial nós temos assim, por exemplo, a tensão no capacitor, ela é V0 vezes E na menos T sobre RC, tá? Que a gente vai trocar por V0 E na menos T sobre essa constante tal aqui, tá? Daí o que acontece? Esse tal a gente define como sendo RC. No caso do circuito RC, a constante de tempo vai ser RC. Tá? Então, quando esse tal aqui, pessoal, como é constante de tempo, a unidade dele é segundos. Tá? É um tempo que demora para alguma coisa acontecer. Ok? Então, se a função ela é escrita assim, ó, tá? E se eu substituir, por exemplo, assim, ó, tal igual o tempo aqui, porque isso aqui é uma exponencial, aqui tem uma variável tempo, então eu posso substituir um valor de tempo aqui, digamos, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, para saber o valor da tensão nesse tempo, tá? Então eu quero substituir T igual a RC, tá? Então digamos que o RC seja 5 segundos, tá? Então quando eu substituir lá, ó, como eu vou substituir em cima lá, vai ficar assim, ó, T e na menos, no lugar do T eu vou substituir tal, e embaixo é tal também. Então vai cortar, isso aqui vai sobrar V vezes E na menos 1, ok? E na menos 1, pessoal, isso aqui corresponde a esse número aqui, ó, 0,36, tá? Então é o seguinte, então a tensão começou lá em cima em V0, que seria, digamos, 100% da tensão, né? Conforme vai passando o tempo, ela vai diminuindo. Quando passou uma constante de tempo, a tensão caiu para 0,36, ou seja, caiu para 36,8% da tensão inicial, tá? Isso sempre em função do RC, tá? Então a gente diz o seguinte, não importa o valor do resistor individual ou do capacitor, o que importa para essa curva ter uma certa velocidade de descida é o valor do R e o valor do C, tá? O produto dos dois, tá? Não depende só do resistor ou só do capacitor, tá? Então a velocidade de descida depende do produto dos dois, né? Porque ele está aqui embaixo, ó. Ok? Então, depois de calculado essa constante de tempo,
eu sei que depois que passar uma constante de tempo, ele vai cair para 36%. Depois de 2 constantes de tempo, ele vai cair para 13%. Depois de 3 constantes de tempo, vai dar 4,9%, aproximadamente 5%. 4 constantes de tempo, 5 constantes de tempo já está em 0,6%. Está quase em zero, ok? Então ele já estaria por aqui, ó. Ok? Então aqui seria 2 constantes de tempo, 3 constantes de tempo, 4 constantes de tempo e 5 é por aqui, ó. Tá? Para que a gente usa isso aqui? A gente diz o seguinte, ó, que depois de aproximadamente 5 constantes de tempo, é como se, na prática, a tensão já tivesse zerado. Tá? Então, é como se na prática já tivesse zerado. Então, aqui, ó, vocês estão vendo que essa curva já está quase em zero. Tá? Então, se eu pedir assim, ó, calcule quanto tempo demora para descarregar esse capacitor aí. Tá? Então, vocês vão usar um valor aproximadamente igual a 5 constantes de tempo. Tá? Então, se eu tiver um resistor aí de, por exemplo, 10 kΩ e um capacitor de 10 nano, tá? 10 nano. Então, a minha constante de tempo, o tempo que demoraria para ele estar totalmente descarregado, eu vou chamar aqui de TD, tempo de descarga, é aproximadamente 5 taus. Tá? Quanto que é um tal? Tal é R vezes C. Então, o tempo de descarga total é aproximadamente 5 RC. Tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, e vou multiplicar esses dois números aí. Tá? Então, 5 RC, um resistor de 10K e um capacitor de 10 nano, isso aqui vai dar 5 vezes 10 vezes 10 na 3 vezes 10 vezes 10 na menos 9. Tá? Então, isso aqui vai dar 5 vezes 10 vai dar 50, vezes 10 vai dar 500. Tá? E aqui eu somo os expoentes, né? Vai dar menos 6. Ok? Então, passa 3 casas para o lado, vai dar aproximadamente 0,5 mili. Tá? Vezes 10 na menos 3, né? Passa 3 casas para o lado, soma 3 casas lá no expoente. Então, pelo menos 0,5 mili. Tá? Então, um circuito composto por um resistor e um capacitor, ele está praticamente todo descarregado depois de 0,5 milissegundos. Tá? Então, é uma maneira prática de a gente descobrir quanto tempo demora para um capacitor descarregar. Tá? Porque ele fica em função do que tiver embaixo do que está dividindo pelo T aqui, ó, tá? R vezes C, ok? Então, vai acontecer de eu dar para vocês, por exemplo, se eu der para vocês uma equação numa tensão, por exemplo, assim, 50 vezes E na menos T sobre 10 aqui, tá? Eu dou essa equação aqui, eu pergunto, qual que é a constante de tempo? Então, vocês têm que pegar essa exponencial aqui, ó, e vocês vão igualar ela, E na menos T sobre 10, vocês vão igualar a E na menos T sobre tal. Tá? Então, vocês vão ter que pegar e igualar os expoentes aqui. Tá? Vai ficar menos T sobre 10 igual a menos T sobre tal. Ok? Então, cancela esses dois caras que estão nos dois lados, passa esse tal para lá, esse 10 para lá, você vê que o tal tem que ser 10. Tá? Ok? E daí tem que tomar cuidado quando nós temos, por exemplo, um número aqui em cima, por exemplo, assim, ó, um número que não é divisível, digamos 3 sobre 10, eu posso deixar nessa forma assim. Pergunto qual que é a constante de tempo. Daí tem que tomar cuidado, tem um 3 aqui, ó, vocês vão igualar esses dois caras ali, ó, tá? Daí vai cancelar esse T com aquele T, tá? Então vai ficar 10 sobre 3 aqui, tá? Não vai cancelar aquele 3 ali, ok? Então tem que tomar cuidado, não é só pegar o que está embaixo do T. Tem que ver se tem alguma coisa em cima e aquele que está em cima vai aparecer embaixo. Tá? Isso é matemática. Né? Vamos lá, assim. Ok? Beleza? Isso aqui tem na lista. Lá na lista tem exercícios assim. Tá? Encontrar a constante de tempo. Beleza? Entendido mais ou menos o que é a constante de tempo? Porra, eu tenho um ranço com essas letras gregas malditas aí que tá louco, né? A minha letra já é feia, né? Eu escrevo, parece que tá em itálico, né? E aí, tipo, vou botar, como é que eu vou escrever essas letras gregas aí no caderno? Esse meu tal aqui tem, acho que, outras formas de escrever. A minha é basicamente um T. Tá? Não, o professor Olinto também usa essas letras gregas aí. Bota o X e o Y aí, facilita mesmo, cara. Sim. XY
É, É que é meio padrão, né? T é de tempo, né? E daí tu vai usar a letra T, já é a variável de tempo, né? Então não pode ser. Então bota tal, que é o mais parecido com tempo diferente. É um Eu pico, vou uma escrever a perninha só. letra grega, parece uma pintura rupestre. Como é que é os. Escrita cuneiforme, aquela. não, é que tem todo o alfabeto, né? Tem todas as outras Sim, letras ali pra usar. Pô, por que usar do outro? Sei sim. lá. Até pra explicar de repente no Daí, quadro aí, ó. na próxima tu faz em mandarim, então. Aí é bom. É, mas daí não dá pra. Aquilo lá tem uns caracteres muito bruxo, né? Não sei nem como é que os caras fazem pra digitar no teclado aquele negócio. Os teclados deles devem ser umas loucuras. Se o Olímpico, a professor de cálculo, já é meio fissuradão assim por cálculo, né? Imagina esses caras que descobriram essas fórmulas e coisa arada. Eles vão ser tudo meio louco na cabeça, né? Não, pouco era, né? Não tinha, né? Que não tinha Instagram, não tinha WhatsApp, né? Tu não tava ali trabalhando e cada pouquinho o celular, plim, tipo, vai, isso Orkut. aí distrai o cara pra caralho. Hoje, isso é um mal da sociedade hoje. O cara também, o cara tá trabalhando Esse é aqui, um tá dos sempre meus tocando. problemas. O professor pegou ranço comigo só porque tocou o zap aqui. Não é, não, mas é com todo mundo isso aí, não é só contigo. Perseguindo o colega. Vai Tá, então tocar um capacitor carregado pra ele. vou deixar você na tua mesa agora que voltar ó, presencial. Então, assim, ó, pessoal, o que eu fiz aqui? Ó? Eu peguei aquela equação que era assim, ó, né? VC igual a V0 e na menos T dividido pela constante de tempo e passei esse V0 dividindo para cá, ó. Passei ele para cá e tirei daqui, ó. Então, aqui ficou a tensão do capacitor dividido pela condição inicial ficou igual a uma exponencial. Se eu jogar aí na zero, vai dar 1. Então, esse gráfico aqui, ele fica, que a gente diz, um gráfico normalizado. Ele começa sempre em 1 aqui, independente do valor da condição inicial. Tá? Então, é o seguinte, o que muda se eu quero, por exemplo, fazer com que esse meu circuito RC ele descarregue mais rápido, mais devagar? O que eu preciso mexer? Eu preciso mexer no capacitor, no resistor? Então, isso, a velocidade de descarga, ela é proporcional à constante de tempo. Tá? Então, quanto menor for a constante de tempo, inversamente proporcional, na verdade, quanto menor a constante de tempo, menor o RC, mais rápido o capacitor vai se descarregar. Tá? Então, por exemplo, aqui, se eu tiver uma constante de tempo de 0,5, tá? Isso significa que ele vai pegar e vai descarregar mais rápido. Tá? Então, como é que eu faço para ter um RC menor do que esse aqui de 1? Então, eu tenho que diminuir ou o resistor ou o capacitor. Tá? O produto dos dois tem que ser menor. Tá? Por quê? Porque, lembrando, o capacitor é como se fosse o reservatório de água. E o resistor é como se fosse o furo no reservatório de água. Então, como é que eu faço para descarregar mais rápido? Eu posso ter uma caixa d'água menor e um furo maior. Né? Só que o furo é o contrário do resistor. Né? Quanto maior o furo, menor o resistor. Tá? Então, ó, quanto menor a quantidade de tempo, mais rápido descarrega. Tá? Então, por exemplo, ó, quanto menor a resistência, tá, maior a corrente que vai ser drenada do capacitor. Então, a descarga vai ser mais rápido. Tá? Quanto menor a resistência, ou seja, menor o R aqui, ó, o produto vai dar uma constante de tempo menor. E daí ele vai descarregar. Seria o caso aqui, onde eu tenho um tal, por exemplo, 0,5. Então, essa descarga ó, ela vai cada vez mais rápido. Tá? Então, se eu olhar aqui depois de 1 segundo, quem está com tensão menor? Esse cara aqui. Ó. Tá? Quem está com o tal igual a 1 está com uma tensão maior e tal igual a 2, um valor maior. Tá? Se eu tiver, por exemplo, uma capacitância menor, tá? Quer dizer que o meu reservatório de água é menor, então ele esvazia mais dinheiro. Né? Significa que a capacitância seria menor. Tá? Então é outra forma de fazer com que o circuito descarregue mais rápido, diminuindo o valor da capacitância. Tá? Okay? Então, o que a gente deve tomar cuidado na hora de. A gente pode até depois projetar um circuitinho para alguma aplicação ali que eu vou mostrar para vocês. O tempo, pessoal, é proporcional ao o R vezes o capacitor. Tá? Não é só o capacitor, não é só o resistor. Tem que olhar os dois de forma integrada. Né? Então, aqui quando eu falo menor resistência, maior corrente, é se eu mudar a resistência e manter a capacitância constante. Né? Então, diminui uma, mantém ela constante, então a constante de tempo vai diminuir. Tá? Ok?
Então vamos fazer um exemplo aí que eu acho que fica mais prático, hein? Tá? Para a gente fazer um exercício aí, tá? Então vamos lá. Então esse aqui é um exercício até do livro, lá do Alexander, peguei de lá. Tá? Então lá ele pede várias coisas, né? A gente já faz várias coisas no mesmo exercício. Tá? Então tem um circuitinho aqui com vários resistores, e ele pede a tensão nesse resistor aqui, a tensão Vx, a corrente IO, que é a corrente no resistor de 8, e a tensão no capacitor aqui ó, de 1/3 de farad, então é 0,333 farads, tá? E a tensão inicial do capacitor é 45 volts. Tá? Então começou com 45, então provavelmente ele vai descarregar, né? A tensão vai ir para zero depois de um determinado tempo, tá? Que tem a ver com aquele RC. Só que tem vários resistores, tá? Tem vários resistores aqui. Então, como é que eu faço, como é que eu procedo para encontrar a equação da tensão quando eu tenho vários resistores? Um resistor só a gente acabou de ver, tá? Que é só aplicar nós lá e fazer normalmente, tá? Ok? Então, como é que eu faço isso? Então, a gente faz isso fazendo alguma análise daquelas que a gente já viu. A gente pode fazer por malhas ou por nós, tanto faz, tá? E a gente pode fazer o seguinte, a gente pode pegar entre os terminais aqui, ó, do capacitor e fazer como se fosse um equivalente, tá? Como se fosse um equivalente Thevenin aqui entre os dois terminais. Tá? Qual que é a resistência equivalente desses três resistores, tá? Daí vai ficar um circuitinho assim, com um resistor e um capacitor apenas, tá? Que nem a gente fez antes, tá? Então a gente pode fazer o resistor equivalente e daí a gente vai achar o valor da capacitância aqui, tá? O valor dessa capacitância, desculpa, vocês vão achar um resistor equivalente e daí a gente vai fazer uma análise que nem aquela de antes e vai achar a tensão aqui. Aí depois que a gente achou a tensão, pessoal, daí a gente pode achar a corrente e a tensão no resistor de forma separada, tá? Então vamos lá. Então eu vou pegar aqueles três resistores ali, ó, tá? E vou transformar ele num resistor equivalente, tá? Então vou fazer o paralelo ali do 12 com o 6, que vai dar 4 ohms. Depois insere com aquele outro resistor de 8, tá? Então vai dar uma resistência equivalente de 12, ok? Então é como se eu tivesse... O que significa essa setinha aqui? Ó? Seta significa que é como se eu estivesse olhando daqui para a esquerda. Ó. Se eu olho para a esquerda ali, o que esse meu capacitor enxerga? Ele enxerga um resistor equivalente de 8, de 12, né? Enxerga um resistor equivalente de 12, tá? E daí, tá, eu resolvo esse circuito aqui. Tá? É para isso que serve a associação, né? A associação de resistores, a gente diminuir o circuito. Tá? Com isso, eu vou conseguir achar de início só a tensão no capacitor, porque ela não foi modificada, né? Agora, a tensão do Vx, pessoal, ela tá dentro desse resistor aqui, ó. Eu não sei aonde ainda. Isso eu tenho que resolver depois, tá? E depois eu resolvo. Beleza? Então, ó, o que nós vamos resolver? Nós vamos resolver essa equação aqui, ó, tá? Usando nós e sabendo essas equações aqui, tá? Então, como é que eu resolvo? Como é que eu resolvo esse tipo de exercício? Eu vou primeiro definir as correntes, tá? Então, nesse caso aqui, ó, eu já foi dada a polaridade ó, do capacitor, então essa minha corrente aqui, ela tem que entrar nesse sentido, ó. O mais está em cima, tem que ser nesse sentido aqui, tá? Esse do resistor pode ser para cima, não tem problema, tá? Pode ser para cima ou para baixo. Mas a única diferença é que ele vai aparecer do outro lado da igualdade, se você colocar para cima, e daí dá na mesma coisa, tá? Mas é bom colocar, mas como vocês quiserem. Eu gosto de colocar os dois para baixo, tá? Eu vejo que vários nas listas, pessoal, vocês não gostam de fazer isso aqui porque vocês pensam que é o que eu pensaria também. Como é que não tem corrente? Como é que tem duas correntes saindo desse nó aqui? Daí muitos de vocês sempre colocam pelo menos uma entrando, tá? Porque faz mais sentido, né? Mas isso não muda nada, porque só inverte o valor, o valor vai dar negativo, tá? Não muda nada. Ok? Então ali eu tenho as duas correntes saindo e nenhuma entrando. Então fica IC mais IR, tá? Então eu vou usar as equações que nós temos aqui. Alguém colocou uma... Eu sou um desses, diz o colega. Eu sei. E daí aqui, pessoal, nós temos as equações auxiliares, né? Então, quanto que é a corrente no resistor? Ela é a tensão, tá? Dividido por 12, tá? Qual a tensão? A tensão no resistor é a mesma do capacitor, né? Porque aqui tem um VR que é igual a VC. Eles estão em paralelo, né? Por isso, ó, mais com mais, menos com menos. Tá?
Por isso que é bom botar as correntes para baixo. Porque daí parece que é um paralelo mesmo, né? Ok? E daí, então, vai ficar VC sobre 12, tá? Porque é a tensão que nós vamos procurando. Então, vai ficar todo mundo com VC, tá? E a corrente do capacitor, a gente pega dessa equação auxiliar, que é a capacitância, que é 1 sobre 3 vezes a derivada, tá? Daí aqui, pessoal, é o mesmo padrão, ó. Você tem que eliminar essa constante que está na frente da derivada, tá? Para deixar na forma padrão. Então, multiplica tudo por 3, vai ficar dVc dt mais VC sobre 4, né? Porque 3 dividido por 12 dá 4. E nessa forma padrão aqui, tá? Daí depois a gente passa tudo que tem VC para um lado e tudo que não tem VC para o outro, tá? Então vocês passam isso aqui para esse lado, vai ficar menos VC sobre 4, tá? E depois passa o VC dividindo para baixo e o dt para o outro lado. Então fica assim, tá? Então esse passo aqui eu pulei algumas etapas, justamente para vocês, quando vocês forem fazer a primeira vez na mão, vocês têm que se atentar a esse detalhe aí, tá? Beleza? Então vai ficar menos 1/4 aqui, tá? Daí agora vocês vão fazer a integral, né? A integral dos dois lados, tá? Vocês vão integrar de um tempo inicial, que é 0, né? Até o tempo que vocês querem saber depois. Vocês vão integrar de 45 volts, que é a tensão inicial, até a tensão que vocês querem saber no final, tá? Daí fez a integral, né? Vai ficar limite de VC dt, de 45 até o valor, e de integral de menos 1/4 vai dar t sobre 4, de 0 a t. Substitui os limites de integração, vai ficar ln de VC menos ln de 45, tá? Igual a menos t sobre 4, menos 0 substituído ali vai dar 0 nessa parte aqui, né? Tá? Aqui vocês vão usar aquela relação, né, dos LNs, né, que é LN da subtração vira um LN da divisão, tá? E depois vocês vão levar na exponencial, tá? Vai cancelar esse E com esse LN, vai ficar VC sobre 45, tá? Passa 45 para o outro lado e chegamos na equação final, tá? Vocês vão ver que esses passos aqui, pessoal, são sempre meio iguais, tá? São sempre meio iguais, aí não vai mudar muita coisa. Depois que vocês fizeram a primeira vez, vocês vão ver que faz bastante sentido, tá? Não poderia ser de outra forma. Ok? Então achamos a tensão do capacitor, tá? Tensão do capacitor. Tranquilo? Beleza? Beleza. Beleza, tá? Depois vocês vão fazer isso ali com mais calma ali, vocês vão ver que não é tão complicado assim. Tá? Então essa equação aí, pessoal, ela está sempre nessa forma aqui, ó. V0 e elevado na menos t sobre a constante de tempo. Tá? Então se vocês igualarem isso aqui, vocês vão ver que para isso aqui ser igual, o que está multiplicando a exponencial tem que ser igual. Então o V0 é 45, né? Vocês já sabiam, foi dado aqui, né? E na menos t sobre 4 tem que ser igual a e na menos t sobre tal. Tá? Então, o tal vale 4. Tá? Só igualar os termos. Então, a constante de tempo é 4 segundos. Tá? Então, se esse circuito começasse com 45 volts, depois de quanto tempo ele estaria praticamente descarregado? Tá? Que seria aquele tempo de descarga que eu falei, que é aproximadamente 5 vezes a constante de tempo. Tá? E essa condição aqui, geralmente eu dou no exercício. Eu pergunto assim, ó, quanto tempo demora para descarregar um capacitor levando em consideração a condição de 5 constantes de tempo? Tá? Geralmente é falado isso. Okay? Então, se a constante de tempo é 4 segundos, 4, 5, 20. Então, demora 20 segundos para esse capacitor estar com menos de 1% de tensão, praticamente descarregado. Tá? Exato. Então, se a gente, o que a gente resolveu? Né? Aqui é 1 sobre 4, né? Eu fiz a divisão, ficou 1 sobre menos 0,25t, e aqui a condição inicial 45. Então, nós resolvemos esse circuito aqui, ó, tá? Só que nós queremos, então, esse VC aqui está pronto, tá? Só que falta ainda esta corrente e esta tensão, tá? Então, agora eu tenho que resolver essa corrente e essa tensão aqui. Tá? Então, como é que eu faço?
Então, qual que é a relação entre VC e os outros valores pedidos? Tá? Daí é como se... Vocês resolvem como isso? Vocês consideram que esse VC é como se fosse uma fonte de tensão, né? E daí calcula as outras coisas, né? Então, a corrente IO, por exemplo, é a corrente que está entrando aqui no capacitor. Tá? Então, no final das contas, para achar o IO, tem que achar a corrente do capacitor. Tá? Então, como é que eu faço para achar a corrente do capacitor? Uso uma equação dessas aqui, por exemplo. Tá? O entre IO igual a IC. E o IO, então, vai ser a derivada, a capacitância vezes a derivada da tensão. Então, é só substituir essa equação aqui, ó, tá? Substituir aqui dentro. E daí faz a derivada. Tá? Então, é a capacitância 1/3, a derivada disso aqui. Esse menos 0,25 vai vir para frente. Tá? 1/3, 45, menos 0,25, multiplica. Dá menos 3,75. Então, essa é a equação no IO. Vocês percebam que a exponencial não mudou. A exponencial está nas duas equações. A mesma exponencial, só mudou a constante da frente. Tá? Então, ela começou com 45 volts e o IO é menos 3,75. Tá? Negativo, né? Então, e a seta está apontando para dentro. Então, quer dizer que saiu do capacitor, ó, o capacitor forneceu uma corrente para os resistores. Tá? Então, de início, ó, se eu colocar t igual a 0 nessa equação aqui, ó, vocês vão ver que o I0 de 0, né, quando eu coloco t igual a 0 aqui, ó, quanto é que é? Substituindo 0 na exponencial vai dar 1. Né? E na 0 é 1. Então, quer dizer que a corrente inicial é menos 3,75. Tá? Então, de início começou saindo 3,75, depois foi diminuindo, né? Mas no início tinha 3,75. Tá? É importante fazer essa análise aqui, substituir um valor de tempo ali para vocês verem como é que é o valor das correntes e das tensões. Tá? Ok? E a tensão Vx, pessoal, é a tensão neste resistor aqui. Ó. Tá? Então, como é que eu faço? O que eu sei aqui? A tensão nesse resistor é a tensão em cima desses dois caras aqui, né? Eles estão em paralelo, né? Então, eu posso fazer o paralelo desses dois aqui, que dá 4 ohms. Tá? Ok? E aqui eu sei que tem IO saindo, ó. Aqui. Então, é só pegar, como o IO ele estaria subindo aqui, né? Indo para cima, ele produziria um mais assim, né? Só que esse mais está no negativo do que eu estou medindo. Então, ele vai ficar menos. Tá invertido, né? Tá? Então, o que eu faço? Eu posso pegar e fazer uma... Isso é uma forma, pelo IO. Ou eu posso fazer por um divisor de tensão aqui. Tá? Posso fazer pelo divisor de tensão. Eu sei que a tensão no Vx, pessoal, tá? É como se isso aqui fosse uma fonte de tensão. Fonte de tensão VC. Quanto que é o valor? Esse valor aqui. Tá? Então, também posso fazer assim. Então, eu pego o VC vezes o 4 ohms, porque é a tensão nesse resistor aqui, divido por 4 mais 8. Um divisor de tensão. Tá? Mesma coisa. Então, o VC, quanto que dá 4? Isso aqui vai dar 12. 4 dividido por 12 dá 3. Tá? Então, dá 1/3 isso aqui. 1/3. Vezes o VC, que tem um 45. Então, fica 45 sobre 3 dá 15 aqui. Tá? Isso é uma forma. Ou, fazendo para essa forma que eu falei aqui. Ó. Tá? Porque olha aqui, ó. A corrente do IO está para aquele sentido lá. Ó. Então, ela faz isso aqui, ó. Tá? Então, está entrando no negativo, vai produzir um mais embaixo aqui. Então, fica negativo. Menos 4 ohms vezes o IO. Tá? Que dá na mesma coisa. Tá? Se vocês fizerem o cálculo aqui, vai dar o mesmo resultado. Tá? Beleza? Então, tem várias formas de fazer esse mesmo exercício. Tá? Tranquilo? Tranquilo. Ninguém fala nada, né? Ninguém fala nada. E aí? Então, isso aqui, pessoal, já está na lista lá, já tem exercícios assim na lista. Eu coloquei a tarefa 10.1, todo mundo viu lá? Tarefa 10.1 tem uns exercícios mais tranquilinhos ali, mas só sem resistores ainda. Tá? A tarefa 10.2 que eu vou colocar vai ser com
vai ser daí quando tem que resolver essas equações diferenciais aí com resistores e capacitores. Aquela lista lá é só fonte de tensão e só fonte de corrente e capacitor, que é da aula passada, né? Então já essa aqui não, essa aqui tem que fazer tudo, porque tá tudo na mesma lista, tá? Só que eu não cobrei ainda, então vocês podem ir fazendo o que vocês já sabem lá, tá? Só o nome, então. Só o nome. O que o Bola disse, não, vai ter 12 listas do semestre, né? Agora começou 10.1, daqui a pouco eu fiquei no 10.9 aí, firmezinho. Tem uma de capacitores e uma de indutores depois, né? E daí depois mistura os dois, né? Que daí a gente vê até onde é que a gente vai. Né? Aí essa ladeira abaixo. Espero que na prova 3 eu tenha conseguido nota para passar. Não, beleza. Tá. Então, assim, ó, façam aquela lista lá para vocês já. Daí na próxima aula a gente já tira dúvidas, alguma coisa, né? Daí depois a gente começa. Vocês já começam. Na verdade, já emendam tudo, né? Já podem começar a fazer esses circuitos que não tem fontes ainda. Tá? Na próxima aula nós vamos colocar uma fonte de tensão e corrente. Esse circuito ainda está só se descarregando. Não está sendo carregado ainda. Tá? Na próxima aula a gente vai carregar os capacitores. Tá? Me diz que o senhor não vai botar fonte controlada. Não, não tem fonte controlada aqui. Ufa. Não tem. É só fonte de tensão e fonte de corrente. Tá? Em algum Beleza? momento do curso a gente estuda capacitor com fonte controlada? Eu acho que o Douglas passa em circuitos 2, cara. Foi. Eu não passo aqui porque não já tá complicado o suficiente aqui, não precisa. Não precisa. Não, mas isso aí vocês estão criando, botando cabelo em ovo aí, não tem, não é tanto fonte controlada, não é tão complicado assim, vocês estão, não é tanto assim, né? Circuitos 2 é com o professor Douglas? É com o professor Douglas. Uhum. O Circuitos 2, ele é, se parar para analisar friamente, sim, ele seria mais complicado, porque tem números complexos no meio, né? Então é circuito sem tensão alternada. Aqui é só tensão contínua, né? Circuitos 2 é com tensão alternada, só que daí, como vocês já têm uma base de circuitos 1, eles acaba ficando mais fácil. Acaba ficando mais fácil. E comprem uma HP. Tá? Circuitos 2 sem HP é desumano. Tá? Beleza? Então, assim, ó, só para finalizar, pessoal, nós resolvemos esse exercício aqui ó, por nós. Tá? Eu vou fazer ele por malhas também, só para mostrar para vocês que também é possível. Tá? Então, a análise é toda igual. Tá? Então, a análise, o resultado, nós vamos chegar na mesma coisa. Tá? Então, tanto faz, se vocês querem usar malhas, geralmente, como a gente está calculando aqui tensão, né? Acaba que por nós é melhor, mas também dá para fazer por malhas, tá? Como é que fica por malhas? Por malhas a gente coloca uma corrente aqui dentro, né? Dentro da malha, tá? Então coloca uma corrente dentro da malha. Essa corrente, pessoal, ela é interessante colocar a corrente no sentido que ela sempre entre no positivo aqui ó, do capacitor, né? Não ficou no mesmo sentido. Eu vou sempre colocar assim para não complicar, tá? Mas ela poderia ficar para o outro lado, daí o mais ficaria aqui, ó. E se já tivesse sido dado essa tensão, daí você teria que multiplicar por -1 no final, tá? Mas não vou complicar. Então, se eu colocar nesse mesmo sentido, tá? Aí eu vou somar as tensões aqui dentro. Ela vai produzir uma polaridade aqui, ó, e uma polaridade aqui, ó. Entendeu? Eu tenho que somar essas tensões, tá? Então, se eu fizer, desse lado vai ficar a resistência vezes a corrente, e do outro lado a tensão no capacitor. Tá? Direto. Tá? Se vocês olharem, essa tensão do capacitor ela é a mesma dessa equação aqui. Vocês poderiam até colocar a integral ali dentro. Tá? Só que daí fica uma equação que não é mais uma equação diferencial, fica uma equação com uma integral no meio. Tá? Nós vamos fazer isso mais para frente, mas por enquanto ainda não. Ou vamos... Ah, não. Tá. Nessa aqui nós vamos fazer isso. Tá? Não lembrava como é que eu tinha feito aqui. Então, aqui, pessoal, se nós somarmos a tensão, ó, o que é a tensão no resistor? É a resistência vezes a corrente da malha, que é o I1. O que é a tensão do capacitor? Ela é 1 sobre a capacitância, né, vezes a integral da corrente que gerou essa tensão, que é o I1. Né? Então, o I1 carregou o capacitor. Mais o V0. Tá? Mais o V0. Então,
olhem essa equação, tá diferente do que nós vimos antes. Né? Antes tinha uma derivada aqui no meio. Tá? E agora tem uma integral. E aí, como é que não vimos ainda como é que faz para resolver uma equação que tem uma integral? Não é mais uma equação diferencial, né? É uma equação íntegro diferencial aí. Eu pergunto para vocês aí, como é que faz para tirar essa integral daqui? O que vocês fariam aí? Se aparecer uma integral ali no meio. Eu pulo para a próxima. Eu pulo para a próxima. O que vocês fariam aí, pessoal? Apareceu uma integral ali, ó. Nós queremos, só sabemos resolver quando tem uma derivada ali. O que tem que fazer ali? Transformar para derivada? Como é que faz? Isso aí. E aí? O roteiro tá aberto aqui, ó. Vai aparecer lá. Então aqui, ó, pessoal, nós temos que pegar e dar um jeito de tirar essa integral daqui. Tá? Aqui eu só substituí os números, ó. Ficou 12 e 1. Capacitância é 1/3. E o VO é 45. Tá? Só substituir. E o T0 é 0. Tá? Então essa equação aqui, eu tenho que dar um jeito de tirar essa integral. Tá? Então como é que eu faço isso? Eu pego e derivo ambos os lados da igualdade. Tá? Então tem a equação assim e eu derivo dos dois lados. Tá? Tudo que eu fizer de um lado da igualdade, eu tenho que fazer do outro. Que daí eu mantenho a igualdade. Derivando dos dois lados, eu vou derivar 0 aqui. Ó, tá? Então aqui não vai mudar nada. Derivada de 0 vai dar 0. Daí eu vou derivar, como é uma soma, né? Eu vou derivar cada termo separado aqui. Ó. Então, o primeiro, derivada de 12 e 1. Vai ficar como? O 12 é uma constante, vem para frente, fica derivada de I1. Ok? Aqui, ó, eu tenho a integral de 1, a derivada da integral vai virar a própria variável aqui, o próprio 1. Né? Se eu derivar dx de integral dx aqui, né, pessoal? Eu vou cancelar essa derivada aqui com essa integral e o resultado vai dar o que está dentro da integral aqui. Ok? Então, o que está dentro da integral? Está o I1 aqui. Então, sobrou I1. Eu tirei o T agora porque não precisa. Todas, o I1 é tudo em função de T, que nem aqui em cima. Tá? Então, ficou essa equação aqui, que daí vocês resolvem. É uma equação diferencial, que nem vocês já viram. Divide por 12, aqui fica DI1 dt. 3 dividido por 12 dá 1/4. E daí resolve da mesma forma. Tá? Ó, como a equação está em 1, deve-se usar a condição inicial para a corrente em I1. Né? Porque toda a equação diferencial ela tem uma condição inicial. Tá? Vou apagar isso aqui. Então, se é I1, agora tem uma condição inicial em I1. Tá? Então, a condição inicial em 1 vocês têm que descobrir. Tá? Isso aqui que é a parte mais difícil de fazer por malhas. É bem mais complicado. Tá? Então, se é uma condição inicial em I1, vocês precisam saber o valor dela em I1. Tá? Então, qual que é a condição? A corrente inicial. Tá? Corrente I1 em 0. Então, vocês sabem que aqui tem 45 volts. Tá? A hora que fechou ou ligou esse circuito, nós vamos ter 45 volts em cima do capacitor e 45 volts em cima do resistor. Tá? Então, é 45 sobre 12, só que com sinal invertido. Tá? Por quê? Porque a corrente ela vai fazer esse caminho aqui, ó, para cá, ó, né? Porque aqui tem 45 com mais em cima. Tá? Então, a corrente vai fazer essa seta aqui, ó, vermelha de cima. Que está ao contrário do I1. Por isso que é menos. Tá? Então, tudo isso tem que tomar cuidado. É bem mais complicado. Por isso que eu não recomendo fazer por malhas essas aqui. Tá? Então, daí eu resolvo essa equação ali com aquela condição inicial. Tá? Então, passa tudo que tem I para um lado, tudo que tem dt para o outro. Integra. Por isso que aqui eu estou integrando em relação a I1. Então, eu tenho que ter uma variável em I1. Tá? Não me inventem de colocar esse 45 aqui. Ó. Tá? Não dá. Tá? Não dá, porque não... Aqui vocês estão integrando em relação a I1. Então tem que ter uma corrente. Tá? Lembrem disso. Daí faz os limites ali e chega na... Pega até a subtração dos LNs, né? Eleva na exponencial ali e vocês chegam no valor inicial. Então essa aqui é a corrente do I1. Menos 3,75. Tá? Que é aquele IO que nós calculamos antes.
né? Mesma coisa. 13,75 negativo. Tá? Então, esse é o I1. Ok? Então, agora que eu sei o I1, eu posso calcular as outras coisas. Por exemplo, a tensão no capacitor. Então, o que é a tensão no capacitor? Ele é a integral dessa equação aqui. Tá? Então, eu só tenho que fazer a integral. Tá? Então, substituindo essa equação aqui, ó, aqui dentro, porque o IC é a corrente que está entrando no capacitor, que é o mesmo I1. Tá? Então, é só fazer a integral agora. Vocês estão ninja já em fazer integral. Tá? Vocês vão integrar isso aqui, ó. Integral desse número aqui, ó, vai aparecer o menos 1/4 dividindo aqui, ó. Tá? Daí vai sobrar só vai ficar esse 3 aqui, ou vezes aquele 3 lá, vai ficar o menos 11. Vai fazer essa integral aqui, vai dar, aparece um menos 0,25 embaixo. Tem toda a matemática ali. Tá? Substitui os expoentes, tá? Vai ficar aqui na exponencial, vai ficar e na menos 0,25t, menos e na menos 0,25 vezes 0, porque substitui aqui. Tá? Esse vai lá e esse vai lá. Tá? E daí aparece esse cara ali, e daí cancela esse 45 com aquele 45 e dá a equação do VC. Tá? Então, é uma maneira bem mais complicada de fazer por malhas. Tá? Bem mais complicado. Tá? Beleza? Não recomendo fazer por malhas. Esse tipo de exercício aqui. Tá? Vou fazer por nós que fica bem mais fácil. Tá? Concordam comigo? Ah, não, eu quero fazer por malhas porque eu sou teimoso. Tá. O pessoal está tudo não almoçando, né? Mas vamos continuar, que depois vocês olham a gravação, tá? Ok? Então, só para finalizar, eu acho que está quase no fim aqui. Depois que encontrou a equação da tensão, daí faz a mesma coisa. Tá? Se vocês têm a corrente do I1 aqui, ó, a corrente do I1 nesse circuito equivalente é a mesma corrente do I1 aqui. Ó. Então, vocês podem pegar e calcular a corrente do IO, né? Porque o IO é a mesma corrente do I1, está no mesmo sentido. Tá? Então, é esse mesmo valor. E daí, depois, faz aquele mesmo cálculo, né, para calcular o Vx, que é essa tensão aqui. Tá? Que é a partir do I1. Tá? Se vocês quiserem, ou a partir do VC também. Tá? Ok? Então, é uma maneira. Vocês podem fazer por nós, podem fazer por malhas. Eu recomendo fazer por nós. Tá? Mas olhem isso aqui igual, pessoal, para vocês terem uma ideia. Tem alguns exercícios ali que talvez fique mais fácil por malhas, né? Mas eu vou comentar com isso com vocês mais para frente. Tá? Ok? E outra coisa, pessoal, só para finalizar, agora sim, para finalizar, eu posso fazer por malhas para obter o VC diretamente, né, que nem eu fiz antes por malhas, e eu acabei encontrando a corrente da malha. Né, porque sempre que a gente faz por malhas, o objetivo é encontrar a corrente de malha. Tá? Só que eu posso encontrar também a tensão VC diretamente, que daí eu tenho que fazer uma modificaçãozinha ali na análise. Tá? Então eu faria aqui direto da mesma forma ainda, né? Faria a malha do I1, ok? Só que daí eu sei o seguinte, ó, que a corrente do I1, tá? A corrente dessa malha, ela é igual à corrente do capacitor, tá? E eu sei que o IC, que é essa equação aqui, ó, é a capacitância vezes a derivada da tensão, tá? Então, o que eu posso fazer? No lugar do I1 aqui, ó, eu vou trocar por essa equação aqui, porque eu sei que isso aqui vale 1 também, tá? Então, aqui dentro, ó, vai vir C vezes a derivada da tensão, tá? E daí aqui dentro, ó, vai entrar essa equação de cima, tá? Ela parece mais complicada também, só que isso aqui simplifica um monte, tá? Vai entrar aqui dentro, que é a mesma coisa que entrar ali, ó, ok? Quando eu faço isso, pessoal, olha aqui o que acontece. Ó. Eu corto esse dt com esse dt, ok? E aqui fica a integral, e corto esse capacitor com esse capacitor, fica a integral da tensão apenas. Tá? E daí fica uma equação assim. Ó. E aqui ó, a integral desse cara aqui, ó, dv0 até vc, dvc dt, dá o próprio valor da tensão, porque é como se eu estivesse integrando 1 aqui. Né? Tá? E daí sobrou só vc, subtraem lá, ó, dividido por 4 e vira a mesma equação de antes. Tá? Então tem essas jogadinhas que a gente pode fazer. Essa aqui eu achei bem interessante. Eu confesso que eu não lembrava de fazer isso aqui. Muito tempo que eu tinha feito essa análise aqui. Mas é possível através da
da análise por malhas, encontrar a tensão do capacitor diretamente, tá? Sem passar pelo I1, né? Só tem uma parte intermediária aqui que tem o I1. Que o objetivo é encontrar a tensão, né, no final dos contos. Então, pula essa parte. Então, depois a gente resolve aí da mesma forma de antes, tá? Ok? Então, é mais complicado fazer por malhas, eu recomendo lá fazer por nós, tá? Beleza, senhores? Quem ainda tá comigo? Quem é que chegou até o final aí? O pessoal tá cagado. Quase fome. morrendo, mas estou aqui. Só os guerreiros. Só de corpo, né? Tá. Fome. Tô aqui também. Isso Tamo aí. Beleza. Tá, então assim, ó, os exercícios lá, pessoal, esses sem fontes, tá? Vocês podem fazer por nós, que fica mais fácil. E daí na próxima aula a gente começa circuitos com fontes, né? Vai ser circuito, o RC, ele pode ser na forma série ou paralela, tá? Tem duas formas aí. Então, capacitores, na verdade, quais são as possibilidades? Vai ser capacitor puro, com uma fonte de tensão ou corrente. RC puro, tá? Que é a gente chama de resposta natural. Depois vai ser o RC série e o RC paralelo, tá? Com fonte de corrente e fonte de tensão. Paulada atrás de paulada, tá? E daí pega todos esses tipos de circuito e depois tem um RL, tá? Que é resistor e indutor, que daí repete tudo de novo, tá? Com indutores, que daí o dual. O RL é para enterrar o defunto já. É isso aí, isso aí. Tá? Então, você tem que dar uma olhadinha, pessoal, em casa, nisso aí, com bastante calma, e refaçam esses exercícios daqui, tá? E daí, na próxima aula, a gente começa circuitos com fontes também. E daí eu vou fazer uma aula de simulação com vocês, apresentar um software de simulação ali, o PSIM. Posso até colocar o link lá no grupo para vocês ir instalando, se vocês quiserem. Que daí a gente pode conferir as respostas, né? Porque aqui, ó, nós chegamos numa equação, né? A gente já tem o P5 com arquitetura, só se não é o mesmo, então. Vocês estão usando o PSIM? Eu tenho aqui instalado, pelo menos. Tá, beleza, beleza. Uhum. Lá tem capacitores, indutores, todos os circuitos lá resolve por lá também. Tá? Daí a gente faz uma aulinha só uma aula de simulação, tá? Porque daí vocês podem botar o circuito, ver a resposta e vocês podem digitar a equação que vocês encontraram e comparar as duas. Daí é show de bola. Não é da arquitetura. Eu não sei porque que eu tenho instalado isso aqui, mas não é o da arquitetura. Achei que era do Assembler, não. Não, beleza. Mas o PSIM é bem útil aí para resolver circuitos. Tá? Show! Com essa intenção que eu instalei, mas Tá. não foi muito feliz ainda. Eu mando o link lá daí para vocês. Beleza, senhores? Tá, então a lista, os primeiros exercícios lá, ficou para segundo terço, acho. Tá? Então façam aqueles primeiros, que é mais simples, tá? Logo para despachar. Depois vamos começar esses outros aí. Então, vocês dão um pega aí para nós não se atrasar muito. Tá?